Fala, galera! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios do planeta Terra, o Triângulo das Bermudas. Essa área no Oceano Atlântico, que já foi chamada de Mar do Diabo, é famosa por sumiços inexplicáveis de navios e aviões, além de fenômenos bizarros que desafiam a lógica. Sério, essa região já inspirou livros, filmes, documentários. Todo mundo quer entender o que acontece nesse pedaço de mar aparentemente amaldiçoado. Mas será que existe mesmo algo de sobrenatural acontecendo por lá? Ou será que a ciência consegue explicar os eventos misteriosos do Triângulo? Nesse vídeo, a gente vai explorar 10 fatos intrigantes sobre o Triângulo das Bermudas que você provavelmente nunca ouviu falar. Preparem o café, porque a gente vai se aprofundar em teorias malucas, relatos assustadores e muito mais. E antes de começarmos essa viagem ao desconhecido, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto para fortalecer o algoritmo. E aí, quem aí já ouviu alguma história sinistra sobre o Triângulo das Bermudas? Deixa nos comentários. Nosso primeiro fato nos leva de volta no tempo, para o ano de 1492. Quem nunca ouviu falar do grande navegador Cristóvão Colombo? Pois é, ele pode ter sido um dos primeiros a registrar eventos estranhos no Triângulo das Bermudas. Imaginem só, Colombo e sua tripulação estão a bordo da caravela Santa Maria, navegando em direção ao Novo Mundo. De repente, Colombo avista uma luz misteriosa no horizonte, uma espécie de chama que subia e descia no céu. Bizarro, né? E não para por aí. A bússola de Colombo, instrumento essencial para a navegação naquela época, começou a agir de forma errática. Seria algum tipo de interferência magnética? Ou algo ainda mais inexplicável? Seja lá o que for, Colombo documentou tudo em seu diário de bordo, e esses relatos se tornaram um dos primeiros registros de eventos estranhos na região que hoje conhecemos como Triângulo das Bermudas. Será que Colombo, sem saber, estava navegando em direção a um dos maiores mistérios da humanidade? E essa história da bússola do Colombo nos leva a uma questão interessante. Será que o Triângulo das Bermudas já era um mistério antes mesmo de receber esse nome? Porque, pensem bem, os povos antigos também navegavam pelos oceanos, e é bem provável que tenham passado pela região do Triângulo. Será que os vikings, famosos por suas habilidades marítimas, já tinham notado algo de diferente naquela área? Ou os piratas, que navegavam em busca de tesouros? Histórias de monstros marinhos e sereias, será que não seriam apenas tentativas de explicar o inexplicável? Infelizmente, muitos relatos antigos se perderam ao longo do tempo, ou são considerados apenas lendas. Mas a gente sabe que o mar sempre foi um lugar misterioso e perigoso. E é bem possível que o Triângulo das Bermudas já assustasse os navegantes muito antes de Colombo chegar com suas caravelas. E aí, será que o Triângulo das Bermudas é um mistério milenar, ou tudo começou mesmo com os relatos de Colombo? A verdade é que a gente pode nunca saber ao certo, mas uma coisa é certa: o mistério do Triângulo das Bermudas já existe há muito tempo e continua intrigando a gente até hoje. Se você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, provavelmente já ouviu falar do caso do voo 19. Esse é um dos casos mais famosos e misteriosos de desaparecimento na região, e até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Em 1945, 5 aviões militares americanos, conhecidos como Avengers, decolaram da Flórida para um treinamento de rotina. A missão era simples: voar em formação, realizar algumas práticas de bombardeio e retornar à base. Parecia um dia como outro qualquer, mas o destino tinha outros planos. Pouco tempo depois da decolagem, o líder do esquadrão, Tenente Charles Taylor, reportou por rádio que seus instrumentos de navegação estavam falhando. Ele parecia confuso, desorientado e dizia que a bússola não estava funcionando direito. A partir daí,
a comunicação começou a ficar confusa e interrompida. A torre de controle tentou orientar os pilotos de volta à base, mas as mensagens eram confusas e contraditórias. O tempo piorou e uma forte tempestade se formou na região. E então, o silêncio. O voo 19 desapareceu dos radares, sem deixar rastros. A essa altura, vocês devem estar se perguntando: como assim 5 aviões desaparecem sem deixar rastros? E a resposta é: ninguém sabe. Imediatamente após o desaparecimento do voo 19, uma enorme operação de busca e resgate foi organizada. Navios e aviões vasculharam a área por dias, mas não encontraram nenhum sinal dos Avengers ou dos seus tripulantes. E para deixar a história ainda mais sinistra, um dos aviões enviados para encontrar o voo 19, um hidroavião Martin Mariner com 13 tripulantes a bordo, também desapareceu misteriosamente. É isso mesmo que vocês ouviram. Um avião enviado para encontrar outro avião sumiu no mesmo lugar. O que teria acontecido com o voo 19? Teriam eles sido vítimas de uma falha mecânica em massa? Uma tempestade repentina e avassaladora? Ou será que algo mais sinistro aconteceu naquele dia? As teorias são muitas: anomalias magnéticas, portais dimensionais, abduções alienígenas. Mas a verdade é que, até hoje, o caso do voo 19 permanece um dos maiores mistérios da aviação e um dos capítulos mais obscuros da história do Triângulo das Bermudas. E aí, galera, beleza? Se vocês acham que o Triângulo das Bermudas é um lugar certinho, tipo um quadrado no mapa com uma placa escrita "Aqui tem mistério", vocês estão enganados. É sério, essa é a primeira parada bizarra da nossa viagem. O Triângulo das Bermudas é tipo um fantasma. Ninguém sabe direito onde ele começa ou termina. É como se ele escolhesse o próprio tamanho, dependendo do dia, da lua, sei lá. Uns mapas colocam ele gigante, outros menorzinho. É uma bagunça. Imagina só. Você está navegando de boa, achando que está longe dessa zona do além-mar, quando de repente, surpresa! Seu GPS começa a pirar, a bússola dança funk, e você está oficialmente dentro do Triângulo das Bermudas. É por isso que esse mistério é tão intrigante. Ele é como um camaleão, muda de forma e lugar. É de deixar qualquer um com os cabelos em pé, ou melhor, com os pelos do braço arrepiados. E para deixar tudo ainda mais assustador, alguns especialistas acreditam que os desaparecimentos não acontecem só dentro do triângulo imaginário. Eles dizem que coisas estranhas rolam em várias partes do Oceano Atlântico, como se o mistério fosse contagioso. É mole? É como se o Triângulo das Bermudas fosse um vírus se espalhando pelo oceano. Imagina a loucura! Você planeja uma viagem tranquila de navio, longe de qualquer lenda, e acaba no meio de um redemoinho paranormal. E o pior é que ninguém consegue explicar direito porque essa área seria tão problemática. É como se o oceano estivesse escondendo algo sinistro, um segredo que não quer ser revelado. Então, preparem os seus coletes salva-vidas e segurem firme, porque essa viagem pelo Triângulo das Bermudas está só começando. E acreditem, as coisas vão ficar ainda mais misteriosas daqui para frente. E aí, galera? Vocês devem estar pensando: Felipe, será que não existe uma explicação lógica para esse monte de sumiço no mar? E a resposta, meus amigos, pode ser que sim. A ciência, com seus microscópios e cálculos mirabolantes, também tem suas teorias para o Triângulo das Bermudas. Uma das ideias mais populares é a dos hidratos de metano. Calma, não precisa ter medo da palavra difícil. Basicamente, são bolhas gigantes de gás metano que ficam presas no fundo do mar, como se fossem balões esperando para explodir. E quando essas bolhas resolvem dar o ar da graça, elas sobem com tudo para a superfície, criando verdadeiros redemoinhos e ondas enormes. Imagina a cena.
um navio tranquilo, curtindo a brisa do mar, quando, de repente, pam! Uma bolha gigante surge do nada, engolindo tudo. E não para por aí. Essas bolhas traiçoeiras também podem diminuir a densidade da água, fazendo com que os navios percam a sustentação e afundem mais rápido que um pão que caiu na manteiga. Parece até plausível, né? Mas e aí? Será que essa teoria do gás metano explica tudo? Bom, a verdade é que a ciência ainda não tem certeza absoluta. Existem muitos outros fatores que podem causar acidentes no mar, como tempestades violentas, falhas humanas e até mesmo tubarões famintos. E é aí que a coisa fica interessante. A galera da conspiração adora usar essa brecha científica para defender suas próprias teorias malucas. Afinal, se a ciência não tem todas as respostas, por que não inventar algumas, né? Então, enquanto a ciência tenta decifrar esse enigma marítimo, nós ficamos aqui com a pulga atrás da orelha. Será que o Triângulo das Bermudas é só um fenômeno natural ou existe algo mais sinistro por trás de tudo isso? Só sei que, se um dia eu for navegar por aquelas bandas, vou levar um estoque de colete salva-vidas, bússola, GPS e talvez um detector de gás metano, só para garantir. E aí, pessoal, preparem seus capacetes de papel alumínio porque agora vamos mergulhar no mundo das anomalias magnéticas. Isso mesmo! O Triângulo das Bermudas também é palco de fenômenos eletromagnéticos para lá de estranhos, que fariam até o professor Pardal ficar de cabelo em pé. Muitos dos incidentes misteriosos na região envolvem bússolas pirando, como se estivessem possuídas por algum espírito desorientado. Imagina só, você está navegando em mar aberto, contando apenas com a sua fiel bússola para te guiar, quando, de repente, ela resolve fazer cosplay de bailarina e começa a girar sem parar. E não é só isso não. Alguns relatos falam de interferências em rádios, sistemas de navegação enlouquecendo e até mesmo luzes estranhas no céu, como se fosse um show de fogos de artifício alienígena. Aí você me pergunta, mas Felipe, o que causa toda essa zona eletromagnética? Meus amigos, essa é a pergunta que não quer calar. A ciência ainda está tentando desvendar esse mistério, mas existem algumas teorias bem interessantes. Uma delas diz que o Triângulo das Bermudas seria uma zona de anomalia magnética, ou seja, um lugar onde o campo magnético da Terra é mais intenso ou irregular. E como a gente sabe, o campo magnético é o que faz as bússolas funcionarem. Então, faz sentido que ele dê uma pirada nesse lugar, né? Mas calma, a coisa fica ainda mais interessante. Alguns cientistas acreditam que essa anomalia magnética seria tão poderosa que poderia até mesmo afetar os sistemas elétricos de aviões e navios, causando panes e acidentes fatais. E para completar o cenário de filme de ficção científica, tem gente que jura de pé junto que essa anomalia magnética seria causada por, preparem-se, uma base alienígena submersa. Isso mesmo, meus amigos. ETs usando o Triângulo das Bermudas como esconderijo e fonte de energia para suas naves espaciais. Claro que essa teoria dos alienígenas é um pouco, digamos, difícil de engolir, né? Mas por outro lado, quem somos nós para duvidar do poder do desconhecido? E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai se aprofundar num dos aspectos mais assustadores do Triângulo das Bermudas, as tempestades. E não tô falando de qualquer chuvinha de verão, não. Essa região é famosa por ser um verdadeiro caldeirão meteorológico, onde as condições climáticas mudam num piscar de olhos. Imagine só, você tá lá, navegando em águas calmas, céu azulzinho, quando de repente o tempo fecha, o mar fica revolto e um paredão de água e vento surge do nada. Pois é, no Triângulo das Bermudas, isso não é roteiro de filme, é a mais pura realidade. E não pense que os aviões escapam dessa fúria da natureza, não.
A turbulência por lá pode ser tão intensa que faria até o mais experiente dos pilotos suar frio. Sem contar o risco de raios, granizo e ventos com força de furacão, é de dar calafrios. Então, já podemos adicionar mais um elemento à lista de mistérios do Triângulo, o clima imprevisível e perigoso. Mas será que as tempestades, por si só, explicam todos os desaparecimentos? Ou será que tem algo mais por trás dessa fúria da natureza? E as surpresas não param por aí. O Triângulo das Bermudas também é palco de fenômenos marítimos aterrorizantes, como as famosas ondas assassinas. Essas ondas gigantescas, que podem chegar a mais de 30 metros de altura, surgem do nada e com uma força descomunal, engolindo embarcações inteiras em segundos. Para piorar, a região é um verdadeiro labirinto de correntes marítimas. Correntes quentes e frias se encontram, criando verdadeiros redemoinhos que podem sugar qualquer coisa para o fundo do mar. É como se o oceano estivesse te puxando para baixo. E não pense que só os navios pequenos estão em perigo. Já imaginou um transatlântico gigantesco sendo engolido por uma onda gigante ou sugado por um redemoinho? É de arrepiar. Então já sabe, se você planeja navegar pelo Triângulo das Bermudas, é bom preparar o seu coração. Mas será que essas forças da natureza são as únicas responsáveis pelos desaparecimentos? Ou será que existe algo mais sinistro à espreita nessas águas? E aí, galera? Preparem os seus chapéus de alumínio porque agora a gente vai entrar no mundo das conspirações. É claro que a gente não podia falar do Triângulo das Bermudas sem mencionar as teorias que envolvem extraterrestres. Muitos acreditam que a região é um ponto de encontro de OVNIs e que os desaparecimentos misteriosos são, na verdade, abduções alienígenas. E não faltam relatos de pessoas que juram ter visto luzes estranhas no céu, objetos voadores não identificados e até mesmo seres extraterrestres. Seria o Triângulo das Bermudas uma espécie de portal interdimensional, um ponto de acesso para outras realidades? Ou será que os ETs estão apenas de passagem, fazendo uma visitinha rápida ao nosso planeta? A imaginação viaja longe. É claro que, até agora, ninguém apresentou provas concretas da existência de vida extraterrestre na região. Mas, cá entre nós, a ideia de que o Triângulo das Bermudas seja um esconderijo alienígena é, no mínimo, intrigante, né? E as teorias conspiratórias não param por aí. Alguns acreditam que o governo americano esconde algo sinistro nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Uma base ultra-secreta, onde experimentos sinistros são realizados. Segundo essa teoria, a base seria utilizada para testar tecnologias avançadas, como armas de controle climático, portais dimensionais e até mesmo experimentos com viagem no tempo. Será que o governo está escondendo algo grande da gente? E os desaparecimentos? Bom, de acordo com os conspiracionistas, seriam apenas acidentes que aconteceram durante os testes. Nada demais, né? Só uns navios e aviões desaparecendo misteriosamente. É claro que tudo isso não passa de especulação, mas vamos combinar. A ideia de uma base secreta no fundo do mar, com tecnologias que desafiam a nossa compreensão, é de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha, né? E aí, pessoal? Preparem a pipoca porque agora a gente vai falar sobre a influência do Triângulo das Bermudas na cultura pop. Essa região misteriosa já inspirou filmes, séries, livros, músicas, jogos. É referência que não acaba mais. Quem nunca assistiu a um filme de suspense ou terror ambientado no Triângulo das Bermudas? Ou leu um livro sobre navios fantasmas e monstros marinhos? É impossível negar o fascínio que essa região exerce sobre a nossa imaginação. E não é à toa. O Triângulo das Bermudas tem todos os ingredientes para uma boa história: mistério, suspense, terror, ficção científica. É um prato cheio para roteiristas e escritores de plantão.
De filmes classe B a superproduções hollywoodianas, o Triângulo das Bermudas já foi retratado de diversas formas na cultura pop. E a cada nova produção, o mistério só aumenta. Mas por que será que o Triângulo das Bermudas nos fascina tanto? Uma das explicações é a nossa curiosidade inata pelo desconhecido. O ser humano sempre foi atraído por mistérios e enigmas, e o Triângulo das Bermudas é um prato cheio para quem gosta de um bom enigma. Além disso, o Triângulo das Bermudas representa o nosso medo do inexplicável, daquilo que não podemos controlar. É aterrorizante pensar que existem forças ocultas na natureza que podem nos destruir a qualquer momento. E talvez seja justamente esse medo que nos mantém fascinados pelo Triângulo das Bermudas. É como se, ao tentar desvendar os seus mistérios, estivéssemos tentando entender a nossa própria fragilidade diante da imensidão do universo. Seja qual for a explicação, o fato é que o Triângulo das Bermudas continua a nos intrigar e a alimentar a nossa imaginação. E enquanto não desvendarmos todos os seus segredos, essa região continuará sendo um dos maiores mistérios do nosso planeta. E aí, galera? Vocês pensaram que a gente tinha voltado no tempo e ficado presos lá no século passado com o caso do voo 19? Nada disso. O Triângulo das Bermudas não é como um disco da Xuxa que a gente simplesmente guarda na estante e esquece. Ele continua por aí, dando o ar da sua graça, mesmo com toda a tecnologia que a gente inventou para não se perder por aí. Em 2015, por exemplo, um pequeno avião resolveu desafiar a fama do Bermuda e adivinha? Simplesmente sumiu do mapa. Tipo, puf, desapareceu dos radares, sem deixar nenhum bilhete, nenhum recado na caixa postal, nadinha. E olha que a gente tá falando de 2015, com GPS, sonar, WhatsApp. Cadê o sinal de fumaça quando a gente precisa, né? E não para por aí, não. Em 2017, foi a vez de um navio dar uma de mágico e desaparecer. Tipo, a galera foi dormir no barco e acordou, sei lá, no País das Maravilhas. Porque no mundo real, ninguém nunca mais encontrou esse navio. É de dar até um nó na cabeça, né? A verdade é que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, o Triângulo das Bermudas continua sendo um mistério. É como tentar entender a matemática por trás do carnê de loja. Você sabe que tem uma lógica, mas prefere acreditar em magia negra. Esses casos recentes, mesmo com toda a parafernália tecnológica que temos hoje, só atiçam ainda mais a nossa curiosidade e, vamos ser sinceros, o nosso medo também. É como se o Triângulo das Bermudas estivesse mandando um recado. Ei, seus humanos presunçosos! Vocês podem ter seus iPhones e seus drones, mas a natureza ainda guarda segredos que vocês jamais desvendarão. E a gente fica aqui, né? Coçando a cabeça, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, mas as peças parecem nunca se encaixar. Será que esses desaparecimentos modernos têm a ver com as mesmas forças misteriosas que agiam no passado? Ou será que estamos diante de algo totalmente novo e inexplicável? A cada novo incidente, o mistério se aprofunda, as teorias se multiplicam e a lenda do Triângulo das Bermudas se fortalece. É como se a gente estivesse assistindo a uma série de suspense que nunca chega ao fim, sabe? Aquele negócio de roer as unhas, ficar vidrado na tela, mas sem saber quem é o assassino. E aí, será que algum dia vamos ter coragem de desvendar esse mistério de vez? Ou vamos continuar eternamente fascinados e apavorados pelo Triângulo das Bermudas? Chegamos ao 10º fato intrigante sobre o Triângulo das Bermudas e adivinhem só? O mistério continua! É isso mesmo, galera! É como se a gente tivesse assistido a 10 temporadas de uma série e no final descobrisse que não vai ter final. A verdade é que, apesar de todas as teorias, hipóteses, estudos e mais estudos, o Triângulo das Bermudas continua sendo um daqueles enigmas que a gente adora odiar. É como tentar entender a matemática por trás do carnê de loja.
Você sabe que tem uma lógica, mas prefere acreditar em magia negra. E olha que a gente tentou, viu? Cientistas, pesquisadores, curiosos, aventureiros. Todo mundo já deu seus pitacos, elaborou suas teorias, mas nenhuma delas conseguiu explicar tudo. É como tentar colocar um elefante dentro de um Fusca. Não cabe. A verdade é que o Triângulo das Bermudas é como aquele amigo do rolê que adora contar histórias absurdas. A gente sabe que é mentira, mas no fundo, a gente quer acreditar. E é essa mistura de fascínio e medo que torna o Triângulo das Bermudas tão irresistível. É como assistir a um filme de terror. A gente sabe que vai se assustar, mas não consegue desgrudar os olhos da tela. Talvez seja a nossa eterna busca por respostas, por desvendar os mistérios do universo, que nos mantém presos a esse enigma. Ou talvez seja simplesmente a nossa necessidade de acreditar que existem coisas nesse mundo que a ciência não consegue explicar. Seja qual for a explicação, o Triângulo das Bermudas continua nos desafiando, nos intrigando e nos fascinando. E quem sabe, um dia, a gente finalmente descubra a verdade por trás desse mistério. Ou talvez seja melhor assim, um enigma sem solução, uma lenda para contar, um mistério para nos lembrar de que o mundo ainda guarda muitos segredos. E aí, galera? Gostaram da viagem? Deu para sentir um friozinho na barriga com as histórias do Triângulo das Bermudas? Conta para mim nos comentários qual desses fatos vocês acharam mais sinistros. E aí, o que você acha do Triângulo das Bermudas? Será que algum desses fatos te deixou mais intrigado ou até mesmo assustado? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais mistérios do mundo. Deixe nos comentários a sua teoria favorita sobre o Triângulo das Bermudas. Até o próximo vídeo, pessoal!